Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, o canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Enquanto o nosso amigo Alexandre está nas suas férias, estamos aqui com mais um convidado, o pastor Marcelo Mandarino. Ele é pastor aqui do nosso colégio, aqui da cidade de Campo Mourão. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor. É uma honra ter aqui mais uma vez um pastor conosco, que vai nos ajudar nessas entrelinhas, e a lição hoje está repleta de entrelinhas. Mais uma vez, providência divina. Exatamente, porque tem uns assuntos aqui que vocês vão precisar ter o conhecimento. A gente acha que é muito importante para o cristão, principalmente o cristão adventista, ok? Muita gente comentando, muita gente incentivando, falando que o canal realmente está ajudando eles na classe deles, na vida espiritual, com os jovens. Então vocês têm interagido muito com a gente lê todos os comentários, realmente tem sido muito legal, a gente vê os frutos do trabalho aqui, do nosso esforço. Cansa, claro, com certeza, mas vendo os frutos nos anima e estamos aí, graças a Deus, Deus tem abençoado. E agora, nós queremos aqui, antes de entrar nas entrelinhas, vou até depois pedir para o pastor fazer uma oração para nós aqui, aproveitando a presença do pastor, nós queremos aqui nomear algumas pessoas que comentam, que estão lá toda semana. Legal. Pessoal, continue com o projeto. Então é uma maneira da gente demonstrar o carinho aqui com todos aqui que demonstram o carinho com a gente, Robertson Dolce, Marcelo Rocha, super entusiasta. Pessoal, vamos dar um like aí, lá de Niterói, no Rio de Janeiro. Acho que é Michael Anderson. Ruth Alencar, sempre comentando conosco, compartilhando. Cleosmar Pereira, Nilson Brandão, que investe o tempo dele em conhecimento e falou que o Entre Linhas ajuda ele nesse investimento de conhecimento. Vitor Giovanni, Gedaías e Deise. Agora tá certo. Rio Largo, Maceió, Alagoas. Pastor, longe. É longe, não, tem gente aqui, ainda aguarde. Wagner Barros, sempre, companheirão aqui do canal. Edilza Nascimento também. Ronilson Ferreira, Mauri Tali, Heloísa, que é da Eloclas, o nickname. Miri Silva, Valmir Júnior, Geraldo Moreira. O Reginaldo Martins, que inclusive pede para o Ricardo mandar um abraço para o professor Eliabe Barbosa. Um abraço, professor Eliabe. O IAN, IAN, isso mesmo. Legal. Temos um professor aí assistindo a gente. Que honra aí é o Eliabe Barbosa, outro professor, valeu. Que comentou depois, Comentou com a gente, achou que realmente tem usado bastante material na classe dele. Então a gente se sentiu honrado, um professor do IAN, usando nosso material na classe. Que bom. Da Escola Sabatina. Valeu, professor. Luiz Henrique, Ilza Viana, Evelyn Horton, da Central Paulistana, que nós estamos muito happy também de receber você no nosso canal, é uma honra. Isso a gente não entendeu muito bem, Acho que ela veio dos Estados Unidos. Ela veio dos Estados Unidos, está acompanhando o canal aqui com a gente. Eider Marques, que falou que é top 10, top demais. Stephanie Vieira, gostou da participação da Thaisa, a primeira mulher que nós tivemos no canal. Estamos tentando mais uma, vamos ver se a gente consegue. Mariana Fonseca, que admira a nossa dedicação, um abraço. Larissa Chaves, Jonathan de Aquino, Nice Crespon, Samuel Santana e outros que vão comentando e que nós já estamos gravando hoje, talvez não dê tempo da gente nominar. Pessoal, um abraço, muito obrigado pelo apoio. O projeto já está aí 1 ano e 2 meses, alguns vídeos já. O pessoal está com muitas views, o pessoal está gostando, então nós estamos bastante motivados. Parece que a gente começou ontem o projeto. Estamos aí cheio de gás, graças ao apoio de vocês. E agora com essas participações especiais, então o canal está ficando bastante dinâmico. E hoje nós temos uma participação muito especial. O pastor tem aqui falas importantes aí para você. Antes de nós entrarmos nas entrelinhas, vou pedir aqui para o pastor Marcelo fazer uma oração para nós. Ele é pastor, acostumado. Olhe para nós, pastor. Vamos orar. Grande e eterno Deus, Tu és o dono do universo. Tu nos conhece e sabe os motivos do nosso coração. Pai, abençoa-nos aqui agora. Abençoa quem está nos assistindo e que sejamos, Pai, ligados pelo Espírito de Cristo neste momento e que o Teu poder flua através de nós, que nossas falas sejam guiadas pelo Espírito Santo. Nós clamamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá então, América e Babilônia, essa lição 10, bastante interessante, vai trazer aqui a relação desses poderes. E nós vamos começar falando sobre Nimrod, ou Nimrod, conforme a pronúncia. Porque alguns leem em alguns textos e acham que o rei da Babilônia foi Nabucodonosor, que a gente estuda em Daniel. E foi Nabucodonosor, mas ele não foi o primeiro rei. E presta atenção que o Ricardo vai trazer aqui algumas falas. E depois o professor Marcelo vai falar um pouco sobre essa relação da Igreja Adventista com os Estados Unidos. Okay. Ou seja, que de uma besta sai uma igreja.
Vamos pensar assim. Então, fiquem ligados aí no slide e aproveitem aí as entrelinhas dessa semana. Foco. Bom, vamos lá. Lição de sábado. Essa lição inteira a gente vai ter que estabelecer esse paralelo aqui entre a América e Babilônia, porque é muito fácil, a gente tem estudo bíblico, coisa e tal, então a gente já tem aquilo na cabeça, então a gente tende a colocar já esse pré-conceito dentro do conceito quando a gente vai ler, e não tentar buscar ele no texto propriamente, né? A gente já coloca ele direto. Vamos tentar fazer isso hoje. E para começar, a gente tem que voltar lá no Bereshit, né? A gente vai no Bereshit 9:27, nós vamos ter que falar um pouco de profecia. Aqui lá no Bereshit 9:27 está lá o quê? Vamos lá. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã, ou o Cana, ou Han em hebraico, por servo. Isso aqui é uma profecia de Noé com relação aos filhos dele. Isso aconteceu por ocasião que ele se embebedou com vinho e ele se viu, ele estava nu, né? E o Can riu e achou graça, e os outros filhos foram lá e cobriram ele. E tem essa profecia aqui. Então, mas o que isso tem a ver com América e Babilônia? Vocês já vão ver isso. Aqui, Evet, né, que significa servo, escravo, empregado ou criado. Então essa profecia aqui, ela tem uma relação com os Estados Unidos e Babilônia. Aqui, nesse mapa aqui, né, fala da bênção e da maldição da família de Noé e a separação territorial, que a descendência, né, de Shem, Ham ou Sem, Cam e o Jafé, elas dividiram. Isso daqui vai ser importante quando a gente chegar lá nos próximos slides. Lá vamos gravar isso. Olha, tem uma distribuição geográfica. Vamos lá. Daí a gente vai lá no Bereshit, né, Gênesis 10:8. E nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar Nimrod. Nimrod, inclusive no épico Gilgamesh, Nimrod ele é tido como o rei da Babilônia. E aqui a gente vê uma referência a ele aqui na Torá. Né? E Cus gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Gibor Bearetz. Agora veja bem, esse Cus aqui, ele é da linhagem justamente de Ham, justamente de Cam. Ou seja, ele é da linhagem, da descendência daquele filho de Noé que foi amaldiçoado. E aqui nós temos Nimrod. Essa expressão assim, gavar, significa fortalecer, ser forte, crescer, aumentar, vencer ou triunfar. Dentro de alguns segmentos do judaísmo, se analisa também que antes, eles têm essa interpretação, que antes do dilúvio, não havia isso de o homem tentar ser um imperador ou ser um rei. Isso é uma visão de alguns segmentos do judaísmo. Gravem isso também, que vai ser importante no seguinte dos slides. Aqui, Gênesis 10:9. E esse foi poderoso caçador diante a face do Senhor. Essa face do Senhor que vai ser importante. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Aqui em hebraico seria Gibor, Tisait, aí Lefenei Yahweh. Qual que é a questão aqui? 3 pontos de vista, aqui nós já vamos entrar no tema e tudo aquilo que eu falei lá atrás a gente vai ter que trazer de volta para recordar. Então vamos lá, esse Lefenei aqui é sobre a face, sobre a face de Yahweh. Ele pode ser lido de 2 maneiras diferentes. Ele pode ser lido primeiramente no sentido de que Nimrod foi um homem temente a Deus, ou num outro sentido que do contrário, que ele era um opositor, que ele era uma pessoa rebelde, que esse sobre a face do Senhor significa contra o Senhor. Então assim, textualmente, dentro da interpretação, é possível as 2 interpretações. E dentro da visão judaico-cristã, coisa e tal, tem as 2 interpretações também, que Nimrod seria, na verdade, que ele é um homem bom, um homem honrado, ou que, na verdade, ele era uma pessoa que se opôs contra Yahweh. Essa interpretação, ela se adapta mais com o que o cristianismo defende, com o que nós defendemos. Vamos lá. Aqui essa expressão caçar, inclusive, eu encontrei alguns comentários judaicos dizendo que esse caçar aqui se referia a caçar homens.
Então também era uma ideia de que ele era que foi o primeiro homem a ser tomado pelo ímpeto de assumir a autoridade de Yahweh. E na verdade ser até acima de Yahweh, porque Yahweh não tosa a liberdade de ninguém. Então, dentro desse ponto de vista, falava que ele escravizava pessoas. Então talvez um dos primeiros imperialistas, e aí vocês já começam a ver os vínculos com Babilônia e com a América, né? Aqui, o pinar significa desculpar, esvaziar, remover, ou livrar ou desobstruir. Aqui o tsader, né, significa caçar ou capturar, que são as palavras que estão dentro desse versículo aqui. E aqui a gente tem o Nimrod. Vamos lá. Eu falei do mapa lá atrás, agora nós vamos lá. E o princípio do seu reino era Bavel, na Babilônia. E Erech, e Akkad, e Cane, na terra de Sinar. Essa terra de Sinar aqui, lembra do mapa que estava lá atrás? Essa terra de Sinar aqui é terra que não é da linhagem de Cã. Ele estava dominando pedaços de terra que eram que era da descendência dos outros irmãos de Noé, no caso. Então, não era só uma questão de a Torre de Babel ser idólatra. Essa conotação de Babilônia, de Bavel, que começa com Nimrod, de idolatria, ela está correta. Mas não é só isso. Ela também está relacionada com imperialismo, essa coisa de conquista, você ser a palmatória do mundo, você impor aquilo que você deseja a outros povos, a outras nações. Então, essa primeira coisa que a gente traz aqui do Bereshit, a primeira coordenada dessa Bavel, dessa Babilônia, é a dominação sobre os outros povos. Agora o Lúcio volta. Legal então, né, ter aprendido agora mais um pouco sobre Babilônia, né, essa entrelinha de sábado. Mas ainda nas entrelinhas de sábado aqui, eu quero perguntar aqui para o pastor Marcelo, né, qual que é a relação da Igreja Adventista com os Estados Unidos? Porque às vezes fica esquisita essa relação, tipo assim, lá de um país, numa possível besta, né, profética, sair uma igreja e a igreja dos remanescentes que defendem a verdade. Como que funciona? Ok, vamos lá então. Primeiro ponto, os homens e mulheres que estudaram a palavra a fundo, já eram reformadores, já eram protestantes da linha de Lutero, reformando, conhecendo a verdade, restaurando as verdades que tinham sido lançadas por terra pelo poder da primeira besta. Então, estes homens se juntaram para estudar, se uniram em estudo. E desse estudo, dessa compreensão, surge então agora uma compreensão bíblica, profética, mais completa. Nós cremos que se tiver alguma coisa para ser estudada e ser entendida, alguma outra crença fundamental, se nós descobrirmos, nós vamos aceitar. Mas esses homens, eles trouxeram ali as verdades fundamentais que estavam faltando, né? E uniram essas verdades num corpo doutrinário. O fato deles serem americanos, deles estarem na América, num país onde nós, como você disse, uma possível interpretação de ser uma besta, ser uma besta, não fecha a possibilidade de surgir o povo de Deus. Por exemplo, nós podemos lembrar de Ur dos Caldeus, uma região totalmente idólatra, uma região onde diversos deuses, um panteão de deuses eram adorados ali. E Deus chama um homem puro, Abraão, ele sai ali com a sua esposa, com os seus servos e também com o seu sobrinho e a esposa dele, Ló, sua esposa. E eles saem dali para formar o povo de Deus na terra, o Israel antigo, sai de dentro de Babilônia. Que interessante. Então, não há nenhum problema, não existe nenhum problema. Um desmérito, né? Não há nenhum desmérito, exatamente. Ela nasce, é um movimento ali. E tem um ponto importante também, que nós podemos lembrar aqui. Ao mesmo tempo que Deus levantou esse povo nos Estados Unidos da América, outros homens que não estavam conectados, nós não tínhamos toda essa conexão, né? Você nos assistindo aí, né? Entre linhas e tal, com o WhatsApp aqui, pega o meu celular, olha, eles não tinham isso. Então, na época... compartilha no WhatsApp. Exatamente. Como eles não tinham isso, Deus levantou pessoas em vários lugares e sem eles se falarem, eles pregavam a mesma mensagem. Isso. A mensagem, por exemplo, do desapontamento, e é daí que surge o nome Adventistas, porque eles foram criticados por pregarem um advento eminente para uma data, né? Esse nome surge
por uma crítica, e adventistas não tinham só nos Estados Unidos, outras pessoas pregaram em outros lugares que Jesus voltaria em 1844. Simultâneos, tá? Olha. Então o movimento surge no mundo. Hoje a história registra isso. A história. Se alguém quiser buscar. Existem fatos. Existem os fatos históricos mostrando que realmente há vários movimentos. Que Exatamente. legal. Pessoal, vale o joinha aí no vídeo, né? Lembrando que agora o joinha é um ato missionário, porque quando você dá um joinha, o YouTube eleva, né, o ranking desse vídeo e sugere ele para outras pessoas que possuem o mesmo perfil que você. Então ajude o algoritmo do YouTube a evangelizar. A evangelizar. Legal. Dê seu joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione sempre o sininho para ficar recebendo os alertas dos novos vídeos. E sempre compartilha, como o Ricardo falou. Compartilha no WhatsApp. Compartilha no WhatsApp os vídeos para que mais pessoas venham refletir nessas primeiras entrelinhas de sábado aí sobre a América e Babilônia. Fiquem ligados, pois ainda temos mais entrelinhas. Ok, chegamos então às entrelinhas aqui de domingo, dessa 10ª lição desse segundo trimestre de 2018. Tem como título Ferida Mortal Curada. Bom, aqui você vai ver, o Ricardo vai trazer aqui que há várias interpretações, tem os literalistas, temos realmente os não literalistas, os proféticos. Importante. Isso dentro do nosso meio. Dentro da denominação adventista, isso é importante. Então, e depois o pastor também vai colocar aqui algumas ponderações, ele como um pastor com essa autoridade, né, vai falar algumas coisas bastante interessantes para vocês. Então, primeiramente, fica aqui com os slides do Ricardo. Vamos lá, lição de domingo, ferida mortal. E aqui, de novo, nós vamos mexer com um probleminha, né? Pastores adventistas falando coisas diferentes. Quem assiste o canal, eu acredito que o nosso conteúdo já atrai um público um pouco mais maduro, então a gente tem certeza que está falando para pessoas já que têm condições de assimilar bem isso. Eu vou falar um pouco mais além de datas que se referem a essa ferida mortal que foi curada, e vou trazer aqui o que os patriarcas diziam, interpretações diferentes dentro do nosso meio. Então vamos lá, primeiro, eu vou começar obviamente por Guilherme Miller, né? 1782 a 1849. Vamos lá, Miller, primeira data. Miller conectou o início dos 1290 dias, né? que ele entendia que eram anos, né? pelo princípio profético que está lá em Números, em Ezequiel, e dos 1335 anos com a remoção da abominação desoladora, a qual ele identificou como Roma pagã, Guilherme Miller. A abominação desoladora falamos que 2 semanas atrás. Quem tiver curiosidade vai lá. Então veja bem, Miller que identificou a abominação desoladora como Roma pagã, tá? E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera a chegada dos 1335 dias. Está lá em Daniel 12, versículo 11 e versículo 12. A interpretação dele era a seguinte, que a partir desse tempo, que esse tempo ele começa no ano 508 DC, e ele vai, respectivamente, os 1290 e os 1235 anos, terminam respectivamente em 1798, que é no caso a ferida mortal, que fala aqui especificamente do dia da eleição, em 1843. Tem aquele pequeno equívoco de calendário, foi para 1844, que no caso ele interpretou como a volta de Cristo, mas na verdade era o início do Yom Kippur, a passagem do santo para o santo dos santos, né? De Cristo como sumo sacerdote, o santuário celestial. Então vamos lá. Agora a questão aqui, esse sujeito aqui, esses dois pastores, dois teólogos adventistas também, Charles Fitch e o Apples Hale, né? Eles criaram um diagrama profético. O diagrama profético desenvolvido por eles sintetizou, unificou e melhorou a posição dos mileritas sobre aqueles tempos proféticos de Guilherme Miller. O diagrama manteve
2 pontos essenciais. Primeiro ponto, o 508 como ponto de partida dos 1290 e dos 1335 anos. Esse daqui eu consegui achar na internet, consegui resgatar, é o tal do diagrama. Ou seja, mesmo depois de Miller, continuou, aquele ponto essencial ele continuou, com as devidas alterações. Seguindo aqui, agora Ellen White, a razão pela qual eu estou usando Ellen White, eu acho que vai ficar meio nas entrelinhas das entrelinhas, o pessoal vai ter que sacar mais para frente, né? Mas os bons entendedores vão entender porque eu trouxe Ellen White aqui. Qual que é a posição de Ellen White? Ela fala o seguinte: a interpretação de Miller teve um grande impacto no pensamento dos pioneiros adventistas, que mantiveram as mesmas datas para o início e o fim dos períodos lá de 1290 e 1335 anos. Ela falando. Em novembro de 1850, Ellen White escreveu na revista Present Church, vi que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e que não deve ser alterado. Ellen White falando isso. Vamos lá. Agora Ryan Hanson. Um artigo publicado por ele, Ryan Hanson, na Review Herald, de 1856, mostra que os adventistas ainda adotavam os cálculos de Miller para 1290 e 1335 anos. Ele continuava a ligar os tempos proféticos de Daniel 12 com as demais profecias do tempo do livro de Daniel. Então aqui nós temos mais um pioneiro. Agora vamos lá. Próximo. Uriah Smith afirmou na mesma Review Herald, 1867, que a primeira visão, com seu longo período de 2.300 anos, estaria continuamente na mente de Daniel. E os outros períodos mencionados, 1260, 1290, 1235, 1335 dias, seriam apenas subdivisões do primeiro. Ou seja, essas datas aqui, 1260, 1290, 1335, estariam dentro do período profético de 2.300 anos. Isso que o Uriah Smith falava. Agora a coisa começa a ter relevância, vocês vão entender porque eu busquei tanto argumento de autoridade lá nos pioneiros. Existe uma interpretação literal, e ela começa aqui, Robert Hauser. Ele foi um dos primeiros a apresentar uma ideia de um cumprimento futuro dessas profecias. Aí agora a gente tem o Dr. Siegfried Schultz, teólogo brasileiro, e Kent Cox, conhecido evangelistas que defenderam o cumprimento literal dos dias de Daniel antes da segunda vinda de Cristo. Aqui, com esse comentário aqui de Samuel Nunes, vocês vão entender melhor. Para Samuel Nunes, 1260, 1290, 1335 dias são literais, e os seus cumprimentos seriam no futuro, tendo início com uma lei dominical, nacional ou universal. Isso obviamente nos Estados Unidos da América, mas veja, eles não aplicam aqui aquele princípio profético de dia e ano. E vocês vão entender mais o porquê disso mais para frente. Veja bem, e aqui eu trouxe um desenho para vocês entenderem melhor. Esse desenho aqui, ele foi elaborado pelo Samuel Ramos e o Irã Magalhães, ou Ayla Magalhães, e ele tem justamente essa mesma interpretação. Esses períodos seriam períodos literais. Veja bem, aqui de um lado, a gente tem aquela outra visão, que na verdade aplica o dia-ano. Veja bem, o começo e o término de 1260 anos seria 538 DC, 1709. Começo e término de 1290 anos seria 508 DC a 1798 DC. Começo e término dos 1335 anos seria 508 DC a 1843 DC. Então, aqui as duas interpretações. E aqui falando que seriam dias literais, que isso estaria lá no futuro, depois do decreto dominical. E não seriam anos, seriam dias. Agora o Lúcio volta. Ok, pessoal, então estamos aqui de volta, Aí temos mais entrelinhas nesse domingo. A ferida mortal curada. Pastor Marcelo, o Ricardo colocou aqui, que nós temos algumas interpretações diferentes. Eu tenho duas, Eu fiz essa pergunta para o pastor Miguel também, Ele deu uma explicação muito legal, sobre a folha, o tronco.
Foi legal, mas ele é meio liso, né? Não, mas ele foi Político. dentro da linha dele. Político. E mais uma vez, aproveitando, né, a presença aqui de um pastor, duas coisas. Primeiro, que o pastor falasse um pouco sobre a obra adventista. Sim. Porque diante disso, né, como que a gente pode lidar com essas diferenças? E depois, nós temos dois pastores, né, teoricamente, que se dizem adventistas, depois o pastor fala certinho, né, sobre essas questões dos pastores. Sim. Como que a ovelha se comporta? Ok? Como que a ovelha vai se comportar diante dessas diferentes interpretações e que às vezes não é só uma folhinha, parece que alguns galhos precisam ser mexidos, alguns galhos da verdade precisam ser mexidos para se adaptar. Como que funciona essa relação? Então, Lúcio, Ricardo, nós temos algumas maneiras de ver, são questões culturais. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito aceitável ministérios independentes, tem centenas de ministérios independentes. E muitos deles são poderosos. Alguns deles, por exemplo, nós usamos o material deles no Brasil. Amazing Facts, não sei se é assim que fala, fatos extraordinários, pelo menos é traduzido assim aqui no Brasil, com o pastor Doug Batchelor, famoso milionário da caverna. Temos o livro aqui na nossa escola, na biblioteca. Esse pastor, ele acredita que Jesus veio à Terra com a natureza caída de Adão. Então nós chamamos que ele é um pós-lapsariano, é um termo técnico, ok? Isso. E isso tem algumas... Só abrindo parênteses, o pessoal aqui está acostumado com alguns termos técnicos. Ok, legal. Então esse pastor, isso para quem estuda teologia, sabe que isso tem algumas implicações teológicas, ou seja, isso modifica a pessoa, modifica a maneira como a pessoa pensa em relação à sua salvação, ok? Isso. Certo. O pastor Doug Batchelor é muito aceitado nos Estados Unidos, ele viaja, ele prega nas igrejas, ok? E nós aqui no Brasil usamos o material dele. Um dos materiais é A Origem do Mal, um DVD que andou muito, o pessoal conhece bastante. E o outro fala sobre, o anterior, que é um pouco mais antigo, fala sobre os últimos eventos antes da volta de Jesus. São materiais extraordinários. Porém, Doug Batchelor não prega no Brasil, não prega aqui no Brasil. Nós não permitimos que ele pregue aqui, porque aí tem essas diferenças doutrinárias que nós não aceitamos. Mas usamos o material dele, ok? Ok. Por exemplo, posso falar do pastor Samuel Ramos? Pode, tá bom. Então vamos lá. Pastor Samuel Ramos. Pastor Samuel Ramos é um pastor que teve seu ministério, pastor já é aposentado, e ele viaja pelo mundo, ele gosta de desenvolver também um trabalho na internet. E assim, segundo ele, está fazendo a obra de Deus. Porém, notem uma coisa interessante aqui. O pastor Samuel Ramos está proibido de pregar na nossa associação, por exemplo. Recentemente tivemos um encontro de pastores e nosso presidente nos informou, olha, o pastor Samuel Ramos está proibido de pregar aqui. E de tempos em tempos nós fomos orientados, olha, pessoas com ideias, com teorias que divergem daquela bíblica que nós entendemos, ser mais bíblica, nós não devemos aceitá-los, porque eles trazem confusão para a mente das pessoas. Por exemplo, você que está nos seguindo aqui, tá assistindo Entre Linhas, você deve ser uma pessoa muito pensante, por isso você gosta de um programa como esse. Você não tem nenhum problema em ir lá e assistir o pastor Samuel Ramos. Você, puxa, é uma questão, é um jeito de olhar a profecia, enfim. Mas uma pessoa que está começando na fé, ele pode ser confundido. Então, assim, particularmente, dando minha opinião aqui no Entre Linhas, particularmente, ele faz um demérito para a obra, ele não traz vantagem, ele não ajuda dessa maneira. Ele só complica as coisas. Porque a maneira como ele vê a profecia, ela não é sustentável biblicamente. Por exemplo, vou dar uma dica aqui. Nós temos um grande doutor no Brasil, reconhecido em todo o mundo adventista, mas especialmente no Brasil, doutor Amin Rodor. Doutorado, pós-doutorado, enfim. Pastor Amin Rodor, ele ministra na Faculdade de Teologia lá no NASP, as aulas de Cristologia, ele ministra aulas de escatologia, ele tem um vasto material. Recentemente ele publicou o livro sobre Cristo, o nome, eu vou me lembrar até o final aqui, ok? E aí, um livro excelente, pastor maravilhoso. E tem, se você procurar aí, coloca no YouTube depois de terminar de assistir o Entre Linhas aqui, coloca aí, Teoria dos Sete Reis, Amin Rodor. E você vai ver um doutor que entende de Bíblia, um homem de Deus, prega segundo a palavra. Ali
mostrando que aquela teoria dos 7 reis, que o pastor Samuel faz todo aquele malabarismo, aquela ginástica teológica para tentar, né? Você vai ver que aquilo não é bíblico, né? Não é bíblico. Então, notem, esses pastores que vêm com essas ideias, eles podem até lá nos Estados Unidos ter assim o público deles. Os Estados Unidos é um pouco mais aberto a isso. É uma cultura diferente. Uma cultura diferente. Eles não apoiam, não dizem que dá certo, mas eles não proíbem de pregar, por exemplo, né? Então tem essas diferenças. Legal, hein? Eu, por exemplo, tenho um amigo que está na Alemanha, e ele me conta, da Alemanha, que lá a coisa é bem mais liberal. Por exemplo, nós aqui no Brasil aceitamos que Ellen White foi uma pessoa inspirada por Deus e que seus escritos são confiáveis. Lá eles têm Ellen White, assim, na obra adventista como um conselho, uma coisa assim, mas ela não é tida como uma pessoa inspirada em todos os seus escritos. Então são algumas diferenças, né? E aí, agora, você que está nos assistindo, vai notar uma coisa muito importante. Note, Lúcio, o Brasil é um dos países hoje que mais cresce em evangelismo, ou seja, onde mais pessoas aceitam a Cristo. Só perdemos para a África, Só perdemos para a África. Mas o Brasil está em extrema expansão. Amém. E me pergunta sobre a Alemanha, como a Alemanha está hoje. Como que a Alemanha está, pastor? A Alemanha está lá embaixo, ela já subiu, já foi no platô, desceu o morro e está lá embaixo, não consegue subir de jeito nenhum. O pastor não sabe, do Samucombi, Angola, assiste a gente. De Angola. Legal, bacana. Pessoal de Angola, Portugal, Estados Unidos, Canadá, tem um pessoal espalhado. Os brasileiros que vão passear aí pelo mundo. Legal. Olha, valeu pela essa resposta aqui, realmente tinha que vir de um pastor. Ele conhece, ele tem conhecimento, nós não temos tanto conhecimento nesse sentido. Não só conhecimento, eu acho que assim, a gente não tem autoridade para falar de outro pastor. Eu não falaria nada, nem bem, não. Então, por isso que eu disse mais uma vez, providência divina para um pastor que falar sobre o assunto, que a gente não se mete. E que bom assim, que você, entre linhas, como o pastor falou, realmente é um público um pouco diferenciado, um público que realmente entende que você coloca conceitos diante dele, coloca algumas linhas e ele tem a comunhão com Deus dele, ele sabe o direcionamento correto, ok? Temos às vezes alguns que estão chegando no canal, você está chegando no canal Entre Linhas, não está entendendo direito a nossa conversa, nossa conversa é sempre sobre as entrelinhas da lição. Então, Estados Unidos, Babilônia, a besta, a igreja adventista que nasceu dentro dos Estados Unidos, a obra nos Estados Unidos, a obra no Brasil, a obra na Alemanha. Tudo isso é entrelinhas, ok? Nós estamos aqui explorando aí para ajudar você a raciocinar aí, a pensar em vários pontos de vista. Beleza, pessoal? Então encerramos aqui as entrelinhas de domingo, novamente, deixe seu joinha, se você estiver assistindo o vídeo quebrado, se não, deixe seu joinha no vídeo. Compartilhe no WhatsApp, se inscreva, acione o sininho e ajude aí. E curta para evangelizar. Legal. Paulo, nos vemos então nas entrelinhas de segunda-feira. Ok, pessoal, chegamos então aqui à lição de segunda-feira, dessa 10ª lição do segundo trimestre de 2018. Os Estados Unidos na profecia. O Ricardo então vai dar continuidade aqui, vai colocar uma visão bem interessante de onde que surgiu essa ideia entre você interpretar um tempo literal ou interpretar como sendo profético. E depois o pastor Marcelo também vai responder aqui uma pergunta bastante interessante, como você obedeceu politicamente correto e falar para o americano que o país dele é uma besta. Complicado para o país. Então, vamos lá primeiro com os slides, fiquem ligados aí, aprenda um pouco mais sobre esses diversos pensamentos e interpretações sobre a profecia bíblica. Então vamos lá. Primeira coisa, para não ficar assim, meio só passando informações para vocês, no caso, eu já vou me posicionar. A gente já sabe que tem os literalistas, aqueles que fazem aquela divisão entre um período, quando é dia literal e quando não é, daqueles períodos proféticos que a gente falou lá atrás, e aqueles que não são literalistas. Um problema que eu vejo nos literalistas, que eu ainda não consegui solucionar, e por isso que ainda não aceito muito, é o seguinte: quando a gente lê Daniel, e quando a gente vê o paralelismo profético, quando a gente vê o quiasma no Apocalipse, quando a gente vê o paralelismo do Apocalipse, que é um estilo literário profético,
ele não casa com esse posicionamento de literalista. Ele não combina, ele quebra um pouco. Então, assim, existem algumas questões na língua portuguesa que podem até dar a impressão de que os literalistas estariam certos, mas é algo que tem que ser analisado com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de calma, porque a gente sabe muito bem, tem variantes textuais, tem hebraísmo, o Apocalipse foi escrito em grego, mas foi pensado em hebraico. Então, assim, não é tão fácil a gente só por impressões do idioma nativo a gente tirar esse tipo de conclusão. A gente tem que olhar o estilo literário. E esses literalistas, por enquanto, ainda não conseguiram casar com esse estilo literário. Então agora eu vou trazer uma coordenada aqui para entender melhor essa questão de os Estados Unidos da profecia e como isso acontece profeticamente, notadamente com aqueles períodos proféticos. Aqui, ó, Clifford Goldstein. Necessariamente não estou dizendo que ele é um literalista, mas os literalistas eles se utilizam dessa fórmula aqui que ele traz. Ó, ele foi criado como um judeu secular, mas tornou-se adventista do sétimo dia em 1980. Ele se tornou editor da lição de escola sabatina em 1999. E a fórmula que ele usa, que os literalistas se baseiam nela, é a seguinte: quando você encontra uma data, para você saber se ela é profética ou se ela é literal, você tem que ver o quê? Se a forma for comum, ela seria, dentro desse pensamento, literal. Se a forma for incomum, aí ela seria profética. Então vamos lá. Agora vamos entender aqui, ó, Apocalipse 13 e 25. Vamos raciocinar agora como literalistas, tá? E adotando aquele parâmetro lá do Goldsmith. Clifford Goldstein. Vamos lá. Adotando aquela forma de pensar, aqui nós temos o quê? 42 meses. Ó. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi autoridade para agir durante 42 meses. Aqui nós teríamos então uma forma comum. Então aqui seria literal. Ocorre que o posicionamento tradicional é que aqui seria profético. Para o próximo. Aqui, a gente falou lá, aquele contexto lá é da besta que emerge da água. Então a água povos, então ela, no caso ali seria Roma. Né? Agora vamos lá, Apocalipse 13 e 11. E vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Tá, essa daqui no caso é a besta que emerge da terra, por quê? A interpretação que é dada é o seguinte: é um lugar pouco povoado, em função do água, então seriam povos de duas nações, ela emerge da terra, ou seja, é um lugar pouco povoado, como era no caso dos Estados Unidos da América, por ocasião da sua colonização. Agora vamos lá, aqui ó, não tem diferença. Daniel 7:25, olha só. Ó, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos dos Altíssimos e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos, metade de um tempo. Daniel 7:25. Nesse caso aqui, essa coordenada de tempo é uma coordenada incomum. Então seria profético. Então faria a conversão para anos. Então aqui não há diferença nenhuma. Daniel 7:25. Agora aqui há diferença de novo. Vamos de novo pensar como literalistas. Apocalipse 12:6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. Aqui, vamos lembrar de novo, 1270 dias, aqui seria o quê? Aqui seria uma maneira comum ou incomum de se falar. É uma maneira comum. Então, para os literalistas, seriam 1270 dias literais. Agora, para a visão tradicional da Igreja Adventista, seriam dias proféticos. Aqui, novamente, agora Apocalipse 12:14. Novamente, não há diferença. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para ela, para que ele pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos, meio tempo, fora do alcance da serpente. Agora aqui, Apocalipse 12:14. No caso aqui, a mulher que ela vai para o deserto. Veja aqui novamente uma forma incomum. Então seria profético, tanto para os literalistas quanto para aqueles que não são literalistas.
Uma coisa que eu note aqui, Apocalipse 12, 14. E agora aqui, Apocalipse 12, 16. Dentro dessa visão literalista, vocês podem notar que esse primeiro quadro, que é do começo do capítulo, seriam dias literais. Então ele estaria lá na frente, depois do pecado dominical. E no final do capítulo, aqui 12, 6 e aqui 12, 14, e no final do capítulo nós teríamos uma coordenada profética que já teria sido cumprida. Então aqui para os detalhistas, ele começa o texto numa ordem diferente. Começa o capítulo falando do futuro e termina falando do passado. Na visão tradicional, não. Na visão tradicional aqui seria profético e aqui seria profético. Os dois já teriam se cumprido. E agora o Lúcio volta. Bom, e continuando aqui sobre os Estados Unidos na profecia, né, nós vamos fazer uma pergunta bastante interessante, né, que durante aqui a preparação, nos bastidores surgiu. Né, como que você vai pregar para um americano, né, falar que Estados Unidos faz parte de uma profecia, Estados Unidos é uma das bestas a do tua Apocalipse. nação é esse poder aí. E o americano, que é um dos países que tem a população mais patriota do mundo, né, com bandeiras. Como que a gente faz isso, pastor? Interessante, né? Na nossa discussão também nós chegamos a essa conclusão. A direção divina nesse fato também. Você imagina se o movimento profético adventista, com o conhecimento desta verdade, as duas bestas, quem é uma, quem é a outra, surgisse, por exemplo, na Rússia. Olha só. Imagina um russo agora pregando para um americano, dizendo assim, o teu país é esse movimento aí, que vai se unir, é a besta, né? A gente fala brincando, mas enfim, é o poder que vai se unir com o papado e vai dominar o mundo, né? Oprimir o mundo, né? O americano não ia ouvir. Nunca. Não ia ouvir o russo falando para ele. Exatamente. Então Deus levanta americanos. Por exemplo, nessa questão nós temos o livro O Grande Conflito. É um clássico, né? Notem, Ellen White, nesse livro, ela dá nome aos bois. É uma americana chamando a nação dela para essa grande verdade. Olha, o nosso governo vai fazer isso, vai se unir, né? Vai dar as mãos ao papado. Ela usa essa expressão. Numa época ainda que os Estados Unidos não era a grande potência. Exatamente. Então, você tem americanos pregando para americanos. Que legal. E fica mais fácil até do mundo aceitar, né? Com certeza. Porque quem chega a essa conclusão estudando a profecia são os americanos em primeiro lugar. E depois eles pregam para o mundo que o país deles é essa potência da profecia. Interessante isso, né? Porque senão a gente ia ver uma guerra étnica, né? Um país falando mal do outro. Não, aqui é americanos que saem, inclusive, né, nos tempos missionários, né? Sim. Muitos americanos saindo da América, indo pregar o adventismo ao mundo. Muito legal. Muito legal mesmo. A sabedoria de Deus realmente é maior do que a nossa. Então estão aí as entrelinhas, né, de segunda-feira dos Estados Unidos da Profecia. Não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal se não é inscrito, acionar o sininho e também compartilhar na hashtag. Compartilha no WhatsApp. Então nos vemos nas próximas entrelinhas. Ok, pessoal, chegamos então aqui nas entrelinhas da lição de terça-feira, uma questão de adoração. Terça-feira dessa 10ª lição do segundo trimestre de 2018. Bom, aqui o Ricardo vai trazer mais uma vez um paralelo da linguagem bíblica, né? Como Deus é um pedagogo, ele vai sempre mostrando para a humanidade, para a criação dele, como que são as coisas, o que é importante, o que é o tronco, talvez, né? Que o pastor Miguel já falou, o tronco que é imutável. Importante que acreditamos que a história é literal. Exatamente. Então, ele vai trazer aqui uns slides, fiquem ligados, né? E o pastor Marcelo também tem uma fala bastante interessante, né? Que na verdade é a pergunta aqui do rodapé, mas a gente trouxe aqui para entrelinhas, né? Como que a gente pode perceber ou saber que se nós estamos envolvidos numa falsa adoração? Afinal de contas, uma questão de adoração. Então, começa aqui, vamos ver um pouco mais sobre essa história de Esther. Não foi, já passou aí o negócio. Tá gravando? Beleza. Uma questão de adoração. Aqui, nessa questão de adoração, eu vou trabalhar com Esther e vou falar sobre a festa do Purim. A festa do Purim é justamente uma comemoração e que tem uma ligação direta com esse livro. Só que esse livro é um livro literal, só que ele tem aplicação profética também.
E a festa do Purim também tem uma aplicação profética que nós vamos entender durante a semana. E essa aplicação profética está relacionada com os eventos finais. E está relacionada também com Babilônia e o ataque que o povo de Deus vai receber, assim como acontece no livro de Esther. Agora vamos para o próximo slide. Eu vou falar de Mardoqueu. Mardoqueu é o arquétipo do remanescente. Para a gente entender um pouquinho a história. O rei Assuero, também chamado Xerxes I ou Artaxerxes, ele exige que a sua esposa Vasti ela dance para ele num evento. Só que ela se recusa. Ele estava bêbado, né? E daí fazem a cabeça dele para ela nunca mais ver ele, e ou seja, aquele posto fica vago. E eles vão tentar procurar no reino uma mulher. Aí é esse contexto dessa passagem aqui. Esther, porém, não declarou o seu povo, não declarou a judia e sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Esther 2:10. Que Mardoqueu é um nome, ele foi modificado o nome dele. Esse não é o nome hebraico. E esse aqui é o deus Marduk. E o nome dele está relacionado com esse deus pagão. A gente está falando aqui do período do Império Persa. Vamos lá, próximo slide. Agora aqui as características. Mardoqueu como remanescente. Perceba, ele protege Esther. Assim como o remanescente, no caso o Messias, ele protege a igreja dando asas lá no Apocalipse e outros tantos eventos que a gente encontra ao longo da Torá. 2. Eles salvam um rei estrangeiro. Porque na história Mardoqueu descobre que há um complô de 2 sares, que algumas traduções traduzem por eunuco, mas na verdade ele pode ser traduzido também como palacianos, que queriam derrubar o rei. Ele descobre, só que a Amã é que vai lá e executa, e a Amã recebe toda a glória. Mas quem salvou foi Mardoqueu. Mas vamos analisar a questão do remanescente. 2. Salva o rei estrangeiro. No caso aqui, Assuero, Xerxes ou Artaxerxes. O nome se refere ao mesmo rei. O Mashiach, o remanescente, leva a Torá. A Torá é levada a gentios, tanto a Torá da graça como a Torá das obras. É levada a gentios e redime as nações, assim como ele redimiu aquele rei estrangeiro. 3. Recusa prostrar-se perante Amã, assim como Cristo recusou a prostrar-se sobre Satanás na tentação no deserto. E assim como ele também recusa que a idolatria entre no meio do seu povo. 4. Recebe um decreto de morte, assim como Cristo recebe esse decreto no Sinédrio. E assim como mais para frente haverá um decreto de morte também para isso estamos falando depois fechando para a graça. 5. Lidera a luta contra os inimigos do povo, assim como Miguel. Miguel é um título de guerra. É ele lutando, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão também. Veja o novo paralelo. 6. Ele é honrado por Naamã, meio contra a vontade, mas porque o rei manda depois que Esther toma coragem e entra e fala que estão fazendo complô para acabar com o seu povo. E ela se revela judia. E o rei Assuero se lembra que foi Mardoqueu que descobriu a rebelião lá que estava sendo para destronar. Assim como o Mashiach recebe um nome superior a todo nome. Ele é honrado, um nome maior que todo nome. 7. Ele é vitorioso e anuncia a vitória para o povo, assim como o Mashiach virá na segunda vinda e anunciará a vitória sobre Babilônia, no caso a Babilônia espiritual, vamos dizer assim. Agora aqui, a questão, vamos fazer uma distinção aqui, o remanescente e os remanescentes. E a gente vai lá em Isaías 10, 20. E acontecera naquele dia que o remanescente, aqui Shear, o remanescente de Israel, sublinhei Israel aqui, e os escapados da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre o que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, Santo de Israel, na verdade. Assim como acontecerá na segunda vinda do Messias. Agora a distinção aqui, eu faço essa distinção aqui que o remanescente de Israel, por que eu falo que eu faço uma associação na língua portuguesa, um jogo de linguagem na língua portuguesa, que o remanescente, e esse remanescente é o Mashiach. Shear significa resto, sobra, resíduo, ou resto dos demais. Só que com as mesmas letras a gente escreve Sher, que significa parente, carne ou alimento. O Mashiach é o nosso irmão, que nos faz ser membros da família celestial. É o irmão mais velho.
O Mashiach, ele fala que nós temos que nos alimentar dele para fazer parte dessa família, justamente o Shem aqui. Ele é o remanescente de Israel, o remanescente, no singular. Agora aqui a questão de os remanescentes, porque somos filhos, pertencemos a essa família em função dele, por adoção, podemos dizer assim, no nosso idioma. Aqui ó, é o pretar, restante, sobrante, sobrevivente, escape ou salvação. Ao longo da história sempre houve um remanescente fiel. A gente lembra lá a descendência de Sete, a descendência de Sem, depois a gente vem Abraão com a descendência de Isaac, depois temos Jacó, e depois temos os filhos de Jacó, depois dos filhos de Jacó nós temos Judá e Benjamim, que permanecem fiel à coroa de Davi, e depois nós temos o remanescente, que é o Messias, a igreja remanescente, que é aquela que traz esse evangelho pregado pelos apóstolos, que foi ensinado pelo Messias, e que deve ser encontrado nos dias de hoje. A questão aqui, ele é nosso irmão mais velho, lembra de Jacó? Jacó se pronuncia Jacó, é assim que se escreve em hebraico. A raiz do nome Jacó, ela se pronuncia Akev. Esse Ud aqui, na verdade, ele é um prefixo que dá uma conotação de verbo. E Akev significa calcanhar, então seria um verbo com calcanhar. Tudo bem, porque ele veio segurado no calcanhar de Esaú. Aqui a gente faz também uma comparação de Cristo como sendo quem a gente deve, vamos dizer assim, colocar em primeiro lugar. Ele vem primeiro do que a gente também. Agora aqui, então disse a ele, no caso aqui, disse Esaú dizendo a Jacó. Não é nome justamente Jacó, no caso aqui Akev, tanto que as duas vezes me enganou. E aqui Acav, que é a mesma raiz, enganou. Jacó, ele tem o nome mudado. Em razão de quê? Veja bem, ele luta com um anjo. Essa luta ela simboliza justamente a questão de emuná. Em função da ideia de ser hará, nossa natureza pecaminosa, nós precisamos ficar presos, unidos, fiéis ao Mashiach. Nós temos que lutar para isso. Emuná traz a conotação de nós ficarmos firmes, ligados, vinculados. Próximo slide. Aqui, agora ele muda de nome para Israel. Agora veja bem, Israel. Aqui nós vamos trabalhar com a noção de honesto aos olhos de Deus e o porquê dessa mudança de nome. Quando nós nos lutamos para nos manter firme ao Messias, a Emuná, nós nos tornamos honestos aos olhos de Deus. Nós temos justiça imputada. Israel pode ser lido como Yashar El. Aqui, ó, o Yud, o Shin e aqui o Resh. E aqui o Aleph e o Lamed. E aqui o Yashar e o El, ou seja, é justo e aqui Deus, justo, podemos trabalhar justo aos olhos de Deus. E Yashar significa reto, honesto, honroso ou cumpridor. Veja bem que o Yashar é um Yud, é uma ação. Lembre-se que quando a gente já falou emuná, o conceito em si já denota que é uma ação. Dentro do conceito de emuná, é só ler o livro de Hebreus que a gente percebe isso. E aqui o Shin é o alimento, aquele que se alimenta da cabeça. E a cabeça da igreja é o Messias. Então é uma ação de alimentar-se da cabeça. Isso que é o Yashar. Agora o Lúcio regressa. Legal então, né, Ricardo? Agora continuando aqui nas entrelinhas de terça-feira, pastor, como a gente então pode saber se nós estamos envolvidos com essa falsa adoração, uma vez que acho que a adoração é o objeto principal aqui do cristão? Então, enquanto você comentava, me veio à mente um verso que o Senhor Jesus diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando preceitos que são de homens. Então, Jesus ele liga ali a adoração ao fato de você obedecer o que ele diz. Notem, quando você não está ligado aos preceitos do Senhor, você não segue o que Deus está dizendo, quando você cria uma linha paralela à vontade de Deus para fazer por qualquer outra vontade, enfim,
você não está adorando a Deus. Adorar a Deus tem a ver com obedecê-lo, tem a ver com seguir o ensinamento dele. Outra coisa, você também pode, às vezes, se auto-enganar na questão da adoração, dedicando mais tempo, mais energia, mais dinheiro para qualquer outra coisa em detrimento a Deus. Isso é um problema também, não é verdade? Então notem, nesses últimos dias você já tem milhares de opções para gastar o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia. O que você está fazendo com tudo isso? Qual é onde você passa mais tempo? Onde você dedica a sua energia, o seu esforço? Qual é teu grande foco, né, na vida, nesses dias finais? Eu acho que isso define aonde o nosso coração está, né? Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Exato. Então, aonde está o seu coração, está o seu tesouro. É uma reflexão interessante, né? Porque a gente tem que realmente pensar onde que está o nosso tesouro, onde nós estamos juntando tesouro. Exatamente. Somos cristãos e eu fico feliz assim de fazer parte, né, do projeto Entre Linhas, porque a gente está gastando algum tempo, que é um dos maiores tesouros que a gente tem no nosso tempo. Exatamente. E está aqui refletindo sobre essas questões. Nós temos a Thaís, uma inscrita nossa, que fala que os vídeos nossos podem ter 2, 3 horas. Né? Então, assim, ela está dedicando 3 horas da vida dela para aprender sobre a palavra de Deus. Temos também inscritos que falam, né, que investe, não perde tempo, investe o tempo. Então, sempre estão na internet tentando aprender. Não, tem gente que assiste as 2 horas da gente e ainda vai assistir os outros ainda. Vai assistir Os individuais. Código Aberto, vai assistir lições da Bíblia. Eu posso só fazer uma colocação de algo que me veio à mente agora? Eu tenho notado, né, nesses últimos 5 anos da minha vida, eu tenho observado os cristãos, os movimentos que eles apresentam. A gente vê isso na internet, vê isso nos programas de TV, e a gente nota que muito do chamado cristianismo hoje é ativismo religioso. E você pode fazer da sua atividade religiosa o seu próprio Deus. Por exemplo, o que é o ativismo religioso? Tem gente que não para entender realmente se o que ele está fazendo está na palavra de Deus, se aquilo ali é a vontade de Deus, se Deus está pedindo aquilo para ele de maneira clara nas Escrituras. Ou se é uma vontade do coração dele de fazer aquilo porque ele quer aparecer, ou porque ele quer... Fica com aquele discurso, o importante é a prática. O importante é fazer. O importante é fazer. A prática está certo ou não. Não está levando ninguém a lugar algum. Ele está rodando e, na verdade, ele está colocando em evidência ele mesmo. Ele está se promovendo. Não está promovendo o santo evangelho, que vem da palavra. Por exemplo, eu não sei se você vai deixar essa parte ou vai cortar, mas se você deixar essa parte, então você vai me ouvir e vai estar ouvindo saber que o Lúcio deixou. Por exemplo, eu os conheço um pouco e eu os vejo trabalhando na igreja. Eu trabalho na minha atividade no colégio, mas noto tanto que vocês trabalham na igreja. Vocês têm atividade em várias frentes, né? E aí, essa hora da noite, vocês estão aqui gravando. Mas vocês têm lá o estudo da Bíblia de vocês aprofundado. Vocês têm sermões relevantes. Eu venho, assisto sermões, eu saio da igreja tendo estudado a palavra. Então eu noto assim, vocês estão produzindo um programa, não simplesmente porque, vai ter... Vamos fazer um programa aí, pra galera ver a gente, pra curtir, pra dar joinha, pra dar like, pro canal aparecer. Não, vocês querem produzir reflexões profundas, pautadas na Bíblia, fazer as pessoas pensarem a respeito das diferenças doutrinárias. Então eu noto que isso aqui não é um ativismo. Eu estou fazendo um julgamento, estou julgando aqui, baseado em fatos. Entende? Mas muito cuidado, você transformar a tua religiosidade num simples ativismo religioso e transformar isso num Deus, e isso é idolatria também. Legal. A nossa oração, a minha, do Ricardo aqui, do Alexandre também, é sempre que Deus tire de nós qualquer orgulho, qualquer necessidade disso. Né? O que é legal do canal, e aproveitando aqui o pastor, é que o canal surgiu assim, né, do coração aqui do Ricardo, que queria compartilhar, me chamou o Alexandre, a gente começou a discutir, a gente quer discutir melhor a lição, aprofundar. E um dia eu revelo por quê, trocar mais o assunto, e aí por que não gravar isso e publicar para mais pessoas? Claro. E aí o projeto tem dado certo, mas a gente sempre ora, né, que não sejamos estrelinhas, aí não é o canal de entrelinhas, é o canal das estrelinhas. Né? Então, obrigado aí, pastor, né, pelas considerações. Bom, encerramos então aqui, né, as entrelinhas de terça-feira, uma questão de adoração, que você reflita nessas questões que são muito importantes. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, acione seu sininho, mas lembre-se, né, não para prestigiar o canal, mas para contribuir com a obra e com esse ministério. Like evangelístico. Para que o algoritmo do YouTube
eleve o ranking do vídeo e mais pessoas possam refletir sobre esses temas. Legal. Então nos vemos nas próximas entrelinhas de quarta-feira. Ok, pessoal, chegamos então aqui nas entrelinhas de quarta-feira, a Grande Babilônia, dessa 10ª lição desse segundo trimestre de 2018. Excelente. Aqui sobre a Grande Babilônia, né, nós vamos tentar entender um pouco da origem, né, dessa mãe dos remanescentes e também dessa mãe das meretrizes. Então o Ricardo trouxe aqui vários paralelos sobre Esther, né, o Hadassah, e também sobre a igreja e Israel. E também uma coisa interessante sobre Israel espiritual, que alguns defendem que esse termo não foi cunhado na Bíblia, que o binômio não existe. Então, é entre linhas mesmo para a gente explorar. E o pastor Marcelo aqui, né, nós tratamos nas lições anteriores um pouco dos conflitos internos, né? Pastor, doutrina e algumas coisas. E aí nós vamos tratar um pouco dos conflitos externos, ou seja, a Grande Babilônia, a confusão. E nós, cristãos genuínos, temos que, de certa forma, resolver essas confusões ou estar aí no mundo servindo de luz, não de confusão. Exatamente. Né? Então, nós vamos aqui ter a fala do pastor. Então, primeiramente, fiquem aqui com os slides e aprenda mais sobre esses paralelos que Deus já tinha mostrado. Vamos lá, lição de quarta-feira, Grande Babilônia. Vamos lá. Eu vou continuar com aquele trabalho, né, com o livro de Esther. Lembrando que aqui nós estamos falando do Império Persa, que também tinha paganismo e também é um arquétipo aqui daquela Babilônia, daquela confusão em função do politeísmo. No livro de Esther 9:31, o Purim vai ficar para sexta-feira, nós vamos abordar. Para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecidos, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre a si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do clamor. Esses pontos do Purim que nós vamos falar mais detidamente sexta-feira. Agora vamos trabalhar com Esther, e o arquétipo dela é a igreja. Vamos lá. O nome dela em hebraico é Hadassah, Esther. Tem uma conexão aqui com Ishtar, que é uma deusa pagã. É só você trocar uma letra aqui. Aqui o Esther é um Aleph, aqui um Samer, aqui um Tav e um Reit. E aqui a única letra que muda aqui coloca um Nun. Aqui. Tá. Mas vamos lá, a questão dessa noção do arquétipo, de tipo antitipo. Esther, Hadassah, ela tinha uma identidade judaica. Então veja bem que a igreja tem uma identidade judaica. Se você for ver, a Taná, né, o Velho Testamento, foi escrito só por judeus. E o Novo Testamento também. E o Yoshua, ele é judeu. Os apóstolos eram judeus. Vamos lá. 2. Levada ao palácio de um rei estrangeiro. No próximo slide a gente vai entender melhor. Foi assimilada. O pessoal nem sabia que ela era judia. Estrangeiros tentaram exterminá-la. É só lembrar lá do Apocalipse. Né? 5. Teme se revelar judia. 6. Jejum. Aqui o jejum é uma conotação de arrependimento. 7. Finalmente ela assume a sua identidade. O nome Hadassah significa que mirto. Mirto é um arbusto que exalava um cheiro muito agradável. Mirto ou murta. E aqui também traz a noção de protegida. A questão também é a noção da igreja protegida. Próximo slide lá. Agora vamos fazer aquela noção de tipo antitipo. Veja bem. Primeiro ponto, Israel. A igreja tem o seu nome e a sua identidade ocultada para protegê-la. Nós já falamos lá a questão dela ter sido protegida no deserto, ela ganhou asas, que está lá no Apocalipse. 2. Israel, a igreja exilada no estrangeiro. 3. Israel, a igreja assimilada, ela torna-se irreconhecível. Aqui a gente começa com aquela noção do Israel espiritual, que nós vamos nos deter mais a fundo mais para frente. O Israel, ele não são só os adventistas. O Israel espiritual está em todas as denominações religiosas. 4. Estrangeiros tentam exterminar aquele povo que tem a perseverança dos santos, guarda o mandamento de Deus que é fé em Jesus. 5. Até que finalmente o povo de Deus teme e se revela. Isso, só fazer uma adequação naqueles eventos finais, quando se falar, sai dela, povo meu. Aí é onde vai haver essa revelação. 6. Jejum
o símbolo de arrependimento também. 7. Ela finalmente assume a identidade. Que identidade é essa? O Israel espiritual. E 8. Os inimigos são destruídos. O Purim é uma festa comemorativa dessa vitória que aconteceu lá atrás e que vai acontecer lá na frente. Israel espiritual. Tem muita questão aqui. Olha. Esse termo, esse binômio não está na Bíblia. Mas o conceito, o significado está na Bíblia inteira. Inclusive no livro de Esther. Olha só. Esther 8:17. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes, dias de fogueira, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeu, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Lá em Coríntios a gente vê, vós bem sabeis que eres gentios, goim, levados a ídolos mudos, conforme eres guiados. Eres gentios, agora são judeus. A gente vai trabalhar um pouco mais desse Israel espiritual no próximo dia da semana. Ok, então voltando agora, ainda nas entrelinhas de A Grande Babilônia, Pastor Marcelo, como que a gente pode então se envolver, ou seja, qual que é a nossa importância como igreja diante dessa confusão, onde nós temos várias igrejas falando que estão pregando a verdade, que estão pregando a palavra de Deus. Então assim, alguém está faltando na verdade com a verdade. Como a gente se relaciona com isso? Não é uma relação fácil, em primeiro lugar. Deve existir muito respeito, porque ao mesmo tempo que existe confusão, dentro dessa confusão tem pessoas buscando a verdade. Isso é importante. Por exemplo, Cristo, ali se referindo às suas ovelhas, ele diz: eu tenho ovelhas que ainda não são desse rebanho, mas a mim me convém buscá-las. E então só haverá um rebanho então haverá um rebanho e um pastor. Note, se nesses movimentos de confusão tem pessoas sinceras, e com certeza devem ter em todas, ou na maioria delas, nós temos que ter muito respeito ao falar com essas pessoas, mas também não podemos ser omissos. Porque, se referindo à Grande Babilônia, Deus ali diz: sai dela, saiam dela, meu povo. Então, o chamado de Deus é para que as pessoas saiam da confusão. Nós, como servos, com muita habilidade, eu creio que isso é concedido pelo Espírito Santo, nós temos que estar em comunhão com Deus. Nós precisamos ajudar as pessoas a virem para a clareza da palavra, para a luz, para o entendimento completo da palavra de Deus. E nós devemos convidar. Então aí tem aquela questão do nível que a pessoa está, do desenvolvimento. A gente tem que descobrir em que nível que ela está. E temos que ajudar a pessoa a ir para o próximo nível. Tem pessoas que querem que o camarada no processo de conversão pule os 10 degraus de uma vez só. Aí é o problema. Que saia da pré-escola e vá para a universidade. Exatamente. Então, identifica onde a pessoa está. A pessoa já conhece, tem uma boa cultura bíblica? Ok, então eu posso falar de um texto, ele vai compreender. Ele não tem cultura bíblica nenhuma, então vai contar histórias para ele ainda de como que aconteceu no Antigo Testamento, o povo de Deus, a sequência das coisas. Então, passo a passo. A gente não pode pôr o cavalo a carroça na frente do cavalo. E confia no Espírito Santo. E confiar no Espírito Santo. Mas não podemos ser omissos. Temos que ajudar. Conduzir sempre a pessoa para o próximo passo. O que você já conhece isso? Olha, dá uma olhada nisso. Já viu sobre isso? Gostaria de estudar isso? Eu já estudei, foi muito bom para mim. É uma coisa que eu tenho usado, tem dado certo. E as pessoas, interessante esse ponto de vista. Eu acho que isso pode ser feito também com o vosso programa. Você pode aí compartilhar. Uma pessoa que está talvez num nível ainda não como esse, ele pode crescer um nível a mais assistindo o programa. Diversas formas você pode usar, Mas temos que conduzir as pessoas para a verdade plena. O Lúcio sempre fala aqui, o YouTube tem espaço para tudo. Tem espaço para todos os tipos de discurso. E pega todo tipo de público. Uma coisa importante, falando agora para os adventistas, nós temos uma grande falha como povo adventista, que na nossa suposta evangelização ou vontade forte de trazer as pessoas para um movimento verdadeiro, nós às vezes não notamos se a pessoa já aceitou Cristo, se ela já ama Jesus, se ela está com o coração pegando fogo pelo Evangelho. E aí nós queremos simplesmente chegar e dizer: você sabia que isso está errado? Você sabia que tal coisa é ensinada errada?
Então não adianta você mostrar algo errado ou algo certo se a pessoa não tem o básico. Por isso que eu falei É meio ativismo, Não né? é verdade? É meio ativismo. A pessoa primeiro tem que estar convertida em Cristo. Ela tem que ter prazer na adoração, no canto, no louvor. Se ela já é um dizimista na igreja dela, então ela pode ser conduzida para o próximo passo. Às vezes não é o evangelho para aproximar a pessoa de Cristo, mas é o evangelho para dizer que a verdade está em você. Exatamente. É uma coisa perigosa isso aí. Perigoso. E entre nós tem muito isso, infelizmente. A impressão que eu tenho, posso fazer uma crítica? Pode, fica à vontade. A impressão que eu tenho é que nosso processo de catequização, nosso processo de ensinar a Bíblia não é tanto para converter a pessoa a Cristo, é mais para provar que a igreja adventista está certa. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, eu estou fazendo os meus estudos bíblicos assim agora. Eu começo o primeiro estudo dizendo: você sabe quem é Jesus? Então eu vou mostrar quem é Jesus. Primeiro eu provo que Jesus é Deus pela palavra. Depois eu mostro o trabalho dele hoje no céu, intercessão. Depois eu mostro por que foi necessário a cruz. E eu faço 6 estudos bíblicos para a pessoa. Hoje eu faço assim, eu gosto de fazer assim com a minha Bíblia. Não uso mais o livrinho. Não estou falando que é ruim, é excelente, é um jeito que eu encontrei. E aí quando chega no 6º, no 7º estudo, é natural que essa pessoa ela está amando Jesus. E se não está amando, eu conduzo mais 3, 4 estudos, eu dou vídeos, eu compartilho vídeos, eu mostro músicas, e ele vai. E quando ele amou Jesus de verdade, aí eu mostro a vontade de Jesus, a questão do que eu tenho que fazer agora que eu amo Jesus. Não posso entrar já direto falando o que eu tenho que fazer por Jesus, se Jesus não faz sentido para mim. E abre um parênteses aqui também, pastor, me permita, que às vezes, assim, como o pastor falou, a gente faz uma análise da pessoa. Claro. Tem pessoas que realmente precisam dessa metodologia, tem pessoas que precisam da metodologia mais clássica, claro. E tem pessoas que às vezes você tem que chegar chegando. Então, assim, o Espírito Santo vai guiar você para a metodologia melhor para tal pessoa. Porque a gente ora por um amigo sempre, antes de... para Deus ir guiando como você vai abordar essa pessoa. E por isso que a gente sempre coloca aqui, quem é mais jovem tem o BJ que introduz, quem é um pouco mais antigo tem outros, tem o pastor Moisés, tem vários tipos de produto no YouTube para evangelizar, e o nosso público é um pouco diferente. É uma linguagem diferente. Proposta. Então estão aí, pessoal, as entrelinhas de quarta-feira, Grande Babilônia. Não se esqueça de deixar seu joinha, de você se inscrever no canal, acionar seu sininho e também compartilhar através do hashtag. Compartilhe no WhatsApp. Compartilhe no WhatsApp para o pessoal conhecer as entrelinhas. Um abraço, nos vemos então nos assuntos de quinta-feira. Ok, pessoal, então chegamos aqui nas entrelinhas de quinta-feira. Sai dela, povo meu, dessa 10ª lição desse 2º trimestre de 2018. Aqui nós vamos apresentar uma bastante interessante, né? O Ricardo preparou aqui uns slides sobre essa questão do 666. Uau. Será que ele aparece só no Apocalipse? E qual a relação dele com quem tem sabedoria, né? Que fica a chave e o link aí. Fora isso, Quem tem sabedoria, calcule o 666. Calcule. Então, você tem muitas coisas sobre 666, que é um dos assuntos que você vê que tem mais besterol aí na internet, né? Então, e o pastor, né, o pastor Marcelo, vai falar um pouco, né, sobre esse chamado que muitas vezes a gente precisa fazer. Quando que realmente as pessoas fora ou dentro do Adventismo terão esse selo? Será que alguns já estão selados com o número 666 ou será que não? Então, fiquem ligados aí nas entrelinhas. Vamos começar então aqui com os slides. Vamos lá, quinta-feira. Sai dela, povo meu. Vamos falar de o 666. O que eu coloquei, besterol nível hard, assim, nível duro, nível difícil. Não dá para engolir, sabe? Que o 666 é um chip que vai colocar na testa e na mão. Fazem lá uma associação numerológica com Ellen White, com Nero. Aqui o incrível ainda é que coloca, usa o hebraico ainda para fazer isso. Mas sem base bíblica nenhuma. A internet, Visa, um código de barra que fala que já chegou no Brasil, já um chip lá, que o Michel Temer. Alguns podem falar que tem algum sentido com relação à besta aqui. Mas é outra coisa. Mas vamos lá. Agora veja bem aqui. Isso daqui foi usado por algum tempo, pode ser até encontrado, essa questão do Vicarius Filii Dei. Pegava as letras latinas e falando do Papa, né? O vicário, né, filho de Deus, no caso o Papa, e coloca 666. Isso aqui não é propriamente um besterol nível hard, eu digo que mais ou menos é o seguinte: acertou o alvo, mas errou o movimento.
O movimento, a mecânica do tiro não foi perfeita. Daí o pessoal fala assim, por que eu coloquei essa figura assim? Coloquei essa figura por quê? Ah, mas não importa, errado é errado. Gente, se você confundir uma bicicleta com um ornitorrinco, é muito errado. Se você confundir uma bicicleta com uma moto, é um pouco. Então tem diferença sim. Vamos lá. Agora aqui. Isso daqui é plausível, tá? Isso aqui é plausível porque já parte de uma questão cultural. A gente vai lá para o culto babilônico e lá fala o seguinte, ó, temos então, numerologia babilônica, 6 são uma unidade de Deus menor. Aí a dezena 60 Deus maior e daí a centena 600 o panteão. Então 666. Faz sentido, aqui o porquê dos 60 mais 6 aqui. Panteão babilônico, Deus menor, representado pelo número 6, enquanto 60 apontado por Deus maior. E inicialmente Anud, Uruk, aqui tem uma conotação, vamos chegar em Marduk, porque tinham tríades, sabe? Tinham tríades, por exemplo, e essas tríades iam mudando. A primeira tríade foi Anu, Bel e Ea, e as tríades iam mudando. Isso aqui é plausível. Vamos lá, vamos para o próximo slide agora. Agora aqui, tem uma questão aqui, por que eu coloquei esse número aqui? Alguns falam se é 666 ou se é 616, porque tem uma variante textual. Então, algumas cópias vêm com isso aqui. Eu não acho viável, porque o número 666 a gente encontra referência no Antigo Testamento. Legal. Apocalipse está lá, Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria. Sabedoria, vamos gravar isso aqui. Quem que é o arquétipo no Velho Testamento de sabedoria? Salomão. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. É o número de um homem, então. Então vamos calcular o número de um homem. Seu número é 666. A gente vai lá no Velho Testamento e a gente encontra lá em Reis 10, 14. E era peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano. 666 talentos de ouro. Lembra que talento não é moeda, é medida. É uma medida que pode, que dependendo da medida babilônica, vai de 30 a 60 quilos de ouro por ano. Ele tinha 666 vezes 30 ou 60. Aqui coloquei as expressões hebraicas, Shevi, Meot, que significa 6 mais 100, no caso 600. Aqui o Shishim, 70, 60, e o Shesh é 6. Então, nós vemos isso associado a Salomão. Agora, por que está associado a Salomão? Porque talvez usou esse número. Olha aqui, 1 Reis 11, 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Qual é a simbologia que está em Apocalipse lá? Uma mulher como sendo uma igreja prostituída, uma doutrina prostituída. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. Aqui eu dei um pulo, fui para o versículo 7. Então edificou Salomão um altar Queimos, é um deus pagão. A abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. E Moloque, a abominação dos filhos de Amon, os amonitas. Então, essa relação, veja bem, à idolatria e ao paganismo. Agora aqui, aquela questão que a marca é na mão e agora a marca é na testa. Aqui a gente vai ter que fazer um antônimo, vamos dizer assim. A gente vai lá no Deuteronômio, Devarim 6:8, e aqui a gente coloca Hashem. Hashem Israel, Yahweh, Elohim, Yahweh, Errat. Hashem. E o contexto é o da Hashem. E fala lá o seguinte, depois da Hashem. Deus é um que fala com relação a amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então tem todo esse contexto aqui em torno. E fala o seguinte, também as atarás por sinal na tua mão, ou seja, as tuas ações, elas serão ligadas, os seus atos, a tua mão, que seria o Yud no pictográfico hebraico, e terão por testemunha entre os seus olhos, o Ain. Está lá em Deuteronômio, isso associado ao mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, sobre ter a Shema também em mente, amar o próximo como a si mesmo, então está tudo desligado aqui. Agora no Êxodo 13 de novo, a mão e o meio dos olhos. E te será por sinal sobre tua mão, e te lembrarás entre os olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto por mão forte te tirou do Egito. Isso daqui é para lembrar da Páscoa. Na Páscoa se matava o cordeiro pascal, que é antitipo do Messias. Então, ou seja, há uma marca. Aqui a gente vê justamente o que está no Apocalipse. Aqui, é a perseverança dos santos, aqui no Velho Testamento. No caso, os mandamentos de Deus e a fé no Messias. Essa é a simbologia. Agora aqui, o outro ponto. O homem foi criado no sexto dia. Por isso, ele é uma tentativa do homem de se sobrepor a Deus.
Lá no passado, a gente viu que existe uma marca na mão e uma marca na mente que nos vincula ao eterno. Agora, o inimigo vai fazer a contrafação. Uma marca também na mente, para que nossos pensamentos sejam guiados por algo diferente do que está na Torá, que está na instrução. E que as nossas ações também sejam diferentes. Aqui, a gente vê lá Gênesis 1:3. E viu Deus que tudo que... Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo que tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde de manhã foi a tarde de manhã do sexto dia. Aqui eu coloquei em hebraico, eu disse Deus, né? Vayom Elohim, Naaser, Adam, daí aqui o Betselemu, Betselemu que demutenu. No caso, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Agora, o inimigo tenta subverter justamente essa conotação aqui de imagem e semelhança. Quando essas pessoas que serão marcadas por essa marca da besta, elas irão ter imagem e semelhança não de Yahweh, mas sim do inimigo. Ok, pessoal, então estamos aqui de volta, né, agora para a fala do pastor. Bom, sai dela, povo meu. Pastor, como que a gente deve então fazer esse chamado? Porque todo cristão, principalmente cristão adventista que tem conhecimento das profecias, ele é convocado para chamar esse povo. Sai dela, povo meu. O pastor já falou na fala anterior, né, da lição anterior, às vezes a gente tem que tomar cuidado, como abordar, tomar cuidado com separar a instituição das pessoas, claro. Porque pessoas é uma coisa, instituição é outra. Sim. E a gente quer saber, assim, as pessoas já estão seladas? Como que está? Todo mundo já tem esse 666 que o cara acabou de falar? Note, o selo de Deus, você tem no Apocalipse ali um momento, Deus selando o seu povo, e ele diz assim, olha, diz para o anjo, segure os ventos, até que os meus servos sejam selados na fronte. Tem um momento, um selamento. Se Deus, juntando a fala do Senhor Jesus, dizendo que Ele tem ovelhas em outros rebanhos, Ele vai buscá-las. Se elas são ovelhas dele, estão em outro rebanho, elas não podem estar seladas no selo da besta. Então, note, a besta tem a sua versão da lei de Deus. E essa versão travestida da lei de Deus, nós entendemos o ponto, o mandamento central da lei que eles mudaram, trocando o dia de adoração, claro na Bíblia, pelo domingo, nós entendemos que isso torna então o sinal da besta, né, o domingo. Porém, um católico sincero que guarda o domingo, mas ele faz isso na sua sinceridade, nesse momento em que nós vivemos ainda, nós não podemos considerar que ele já está selado com a marca da besta, está perdido. Não, porque ele está no momento de graça dele. Vai chegar um dia, nós cremos, e aí tem aquele conceito bíblico do fechamento do tempo de graça. Podemos relacionar isso a vários períodos anteriores. O dilúvio, Noé entrou na arca, 7 dias, sem chance de arrependimento. Outros, cerco de Jerusalém e outras situações mais, onde Deus diz, agora chegou, agora espera um pouquinho que eu vou dar o castigo, ok? O conceito de porta de graça. De repente, notem, vai ter um momento que Deus então diz, agora fechou. Eu entendo, particularmente estudando as profecias, que esse momento vai ser quando ficar claro para todo o globo que existe um posicionamento da nova ordem mundial, vamos chamar do que quiser, essa união entre Estado e Igreja, a Igreja Católica e Estados Unidos da América, fazendo uma união perfeita, fechando e agora obrigando o mundo a fazer o que eles entendem que é correto. Nesse momento, quando tudo ficar claro, as pessoas vão ter que se posicionar. E aí muitos agora vão deixar o movimento errado, né? Muitos que seguiam a Cristo, né? Em outros movimentos. Seguiam a Cristo dentro desses movimentos, vão sair de lá. Porque são o povo de Deus, porque vão perceber. E aí então quem ficar, podemos considerar então selado, que ele aceitou o selo, o mandamento errado, a vontade dos homens e não a vontade de Deus. Interessante. Pensamos assim, né? E triste saber que alguns adventistas também excederão o seu selo, né? Ou seja, desprezaram aquilo que Deus... É porque não é só estar em um movimento, não é só fazer coisas religiosas, aí depende de uma entrega. É do coração. Exatamente. Do coração. Rendimento da vontade a Cristo, né?
Então, pessoal, encerramos aqui as entrelinhas de quinta-feira. Mais uma vez, se inscreva no canal, acione o sininho e também deixe seu joinha aí, comente aí. Joinha evangelístico. O joinha do algoritmo do YouTube. E comente aí, deixe dar uma na igreja que você é, mande seu vídeo no Facebook, no link que tem na descrição, dando um alô aí, pessoal do Entre Linhas. Nos vemos então na última lição dessa semana, lição de sexta-feira. Ok, pessoal, chegamos então enfim aqui nas entrelinhas de sexta-feira, né, onde o Ricardo vai trazer aqui sobre mais um simbolismo da festa judaica e todo o seu significado, mostrando, né, que o povo de Deus faz suas características, a festa do Purim. E depois, né, vai encerrar com um apelo aqui, o pastor Marcelo vai falar um pouco, né, sobre, diante de tudo que foi colocado aqui, América, Babilônia, a Igreja Adventista, nós vamos lá, como ter certeza, né, que a Igreja Adventista é a igreja do remanescente. Ok? Então, vamos começar aqui pelos slides. Bom, ufa, finalmente, sexta-feira, estudo adicional. Vamos lá, agora vamos trabalhar o Purim e a aplicação dos eventos finais. Primeiro, tem um mitzvot do Purim. Né? Purim é uma festa comemorativa, não é propriamente assim como as 7 festas proféticas nós já trabalhamos, né? Mas não, é uma festa comemorativa, não é propriamente um cessar. Eles comemoram a vitória, eles lembram daquela vitória lá atrás. E também dentro do judaísmo tem essa questão de que vão lembrar de uma vitória lá na frente, como a Mashiach vai vir justamente para declarar essa vitória, assim como essa vitória foi declarada por Mardoqueu. Então vamos lá, os mandamentos, o que se comemora com isso? No Purim, só para a gente ter uma ideia. Primeiro mandamento, primeiro mitzvah, ouvir a leitura da Migilat Esther. No caso, o livro é lido, é relembrado. Isso é muito importante, essa noção de que nós temos que entender as nossas raízes, buscar as nossas raízes judaicas, ir até a Torá. E não é só, qualquer coisa nova, qualquer coisa que denote mais estudo, o pessoal fala, mas o importante é a prática. A prática de quê? Você não sabe nem o que praticar, não tem nenhum conhecimento. Muitas vezes está praticando errado por falta de conhecimento. Então veja bem, isso faz parte de relembrar, estudar. O segundo mandamento, dar presente aos carentes, é o matanot, lá Evaionim. Isso aqui é praticar a Tzedakah. Veja bem, a Tzedakah já está dentro também da festa do Purim. Dar presente aos carentes. Agora, terceiro mandamento, enviar presente e alimentos para os seus amigos, o Mishat Manot. Então, não é só a Tzedakah, tem no sentido de congregar a igreja festejando essa vitória junto. Aqui, veja, aqui, vamos dizer aqui o lado de fora e aqui o lado de dentro. Então, é uma festa inclusiva. Quarto mandamento, refeição festiva no dia do Purim, o Sedat Purim, né? Ou seja, é festa, é para comemorar mesmo. Uma vitória que já foi, uma vitória que virá. Agora aqui, o que se comemora no Purim? Vamos lá. A Megillah, isto é, o livro de Esther, é o único entre os livros da Torá que não contém uma única menção ao nome de Deus. Isso no nome em hebraico. Isso na versão em hebraico. O Purim é justamente isso. Ele não age justamente para ter aquela revelação divina. Purim é uma palavra, esse pur aqui, ele significa sorte. Purim significa sorte. Originalmente era uma festa pagã que foi introduzida dentro do judaísmo e que foi tornada com simbologias santas, vamos dizer assim. E o livro de Esther não tem justamente para dar aquela coisa poética. E finalmente Deus se revela e muda a sorte, porque a forca que foi construída para enforcar Mardoqueu, ela acabou sendo utilizada para enforcar Amã. E Deus é revelado. Assim como será revelado no final dos tempos. Qual que é a verdade central do livro? A gente encontra em Esther 6,13. Ele contou a Amã, a Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, tudo quanto que tinha sucedido. Então os seus sábios, Zeres, sua mulher, disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra eles, antes certamente cairá perante eles. Essa é a mensagem central. Não importa como a situação esteja difícil, não importa o que... Deus vai salvar o seu povo. Deus vai salvar os remanescentes que estão em Emuná,
conectados a Yoshua, que é o remanescente. E aqui é aquela conotação de Israel, ó. E a gente vê lá, em Romanos, e assim toda Israel será salvo. Está em Romanos 11. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. É a gente tem aquela noção do Israel espiritual. Aqui eu coloquei aquela coisa da árvore que é enxertada, da oliveira que é enxertada. Esse Israel espiritual é composto por judeus também. É composto por judeus e é composto também por gentios. E esses gentios, eles são judeus porque têm emuná no Messias. Por isso esse todo Israel que está no livro de Romanos. Então não se cria uma nova igreja, novos fundamentos, né? Na verdade é uma continuidade. Lembra da igreja que identifica, que ela revela para aquele rei estrangeiro a sua identidade judaica? Então, essa identidade judaica que está na Bíblia, está no Antigo Testamento e está no Novo Testamento, que foi escrito inteiramente por judeus. Vamos lá, próximo slide. E quem é judeu, continuando. Olha só, a questão é a seguinte: tem gente que fala o seguinte, não, há uma quebra de linha narrativa lá em Romanos 11 e que lá se refere ao Israel étnico. É incrível que eu já ouvi, infelizmente eu ouvi isso dentro da igreja. E estudando judaísmo nazareno, escutei o inverso de um judeu de nascimento. Isso foi uma coisa que me entristeceu muito. Um adventista falando que aquele todo Israel é o Israel étnico e que Israel espiritual não cabe ali no contexto de Romano, e um judeu de nascimento dizendo que o judeu é aquele que tem a fé em Yoshua. Fiquei, de certa forma, decepcionado, não com o judeu, obviamente, com o nosso colega cristão. Vamos lá em Romanos, vamos ver como isso está na Bíblia. Sim, só não está escrito Israel espiritual. Romanos 2,9. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circunciso o que é exteriormente na carne. E o apóstolo Paulo segue no 29. Mas é judeu o que é no interior, e é circunciso o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Vamos lá, mais coordenados agora. Então a gente tem uma aqui, mas tem mais importantes ainda. Vamos continuando. Quem é judeu? Romanos 9, 6. Não que a palavra, e aqui a palavra é rema, é aquela palavra que fala no coração, aquela palavra que fala depois. E não a palavra de Deus que haja faltado ou decaído, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Veja, nem todos que são de Israel são israelitas. Novamente, não está falando de Israel étnico. Bem próximo do capítulo 11 aqui, ó. Agora, aqui, 9, 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, ou por serem semente de Abraão, nem por isso são todos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Daí continuando, isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Promessa feita a Abraão, promessa feita na pessoa de Isaque, é o filho da promessa. São contados como descendentes. E aí continua, agora a gente faz aqui vamos para Gálatas, saímos, mas o apóstolo Paulo escreveu também, e sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. Então quem é descendente de Abraão? Quem é da semente de Abraão? Quem é judeu? Aquele que é de Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que está firme, vinculado ao Messias. E esse povo, nos eventos finais, lá na frente, ele vai ser liberto, assim como Esther foi, assim como Mardoqueu foi. E a festa do Purim, ela será comemorada, isso estudando a Torá, estudando o livro de Zacarias, a gente chega a essa conclusão, inclusive depois que Jesus voltar. No milênio lá no céu, vai ser comemorada esta vitória, porque o Messias vem para trazer vitória para o Israel, para o seu povo, para o Israel espiritual, que é aquele povo que tem fé no Mashiach. Bom, pessoal, e agora para encerrar então, as entrelinhas de sexta-feira, passo aqui a palavra para o pastor Marcelo. Pastor, diante de tantas coisas, tantos pontos de vista que a gente teve aqui, conflitos internos, conflitos externos lá que a gente tem, como a gente ter certeza que esse movimento, que nasceu lá em 1844, consolidou em 1864, e que hoje é uma igreja, como o pastor falou, que aqui no Brasil tem crescido bastante, que a verdade que ela tem pregado, tem transformado realmente a vida das pessoas, como a gente ter certeza que esse movimento é um movimento verdadeiro, um movimento do coração de Deus.
É claro que, para concluir assim de maneira perfeita e bíblica, nós teríamos que fazer um estudo bíblico pelo menos com 10 versos. Eu vou lembrar de 2, certo. ok? Então, o primeiro deles está em Apocalipse 14, quando um anjo passa pelo meio do céu, chamando as pessoas. Esse anjo tem o evangelho eterno para ser pregado às pessoas, o evangelho eterno. Ele chama as pessoas para adoração. Ali em Apocalipse 14, você tem a mesma fórmula do quarto mandamento. E ele diz assim, para as pessoas temerem a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E ali diz: e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. É a mesma fórmula do quarto mandamento. Ele está retornando a mente das pessoas de novo para a adoração, voltando para a adoração. É interessante pensar que todos os mandamentos têm uma lógica. Não matar, eu não preciso ser cristão para não matar. Não roubar, eu não preciso ser cristão para não roubar. Tudo tem uma lógica na lei. O sábado não tem uma lógica. Por quê? O sábado só vai ter uma lógica se eu entender realmente que Deus, o Criador, é real, existe, e que Ele santificou esse dia, correto? Então, porque Ele pede isso, eu vou fazer porque Ele pede. Não tem uma lógica, porque pela lógica eu descansaria o dia que fosse melhor para mim. Mais conveniente. Mais conveniente. E eu até poderia racionalizar, dizendo: se Deus me ama tanto, Ele quer o que é melhor para mim. Isso. E o melhor para mim essa semana ou domingo. Semana que vem vai ser na segunda. E, enfim, eu poderia criar a cada mês ou a cada semana. Tem como que é? Sábado lunar. Exatamente. Uma coisa assim. Isso. Tem várias ideias que nós podemos... Agora note, a lei de Deus, ela tem um centro. O sábado é um mandamento que só faz sentido se você crê que Ele é o Criador. Como Criador, terminando a sua obra, Ele diz: esse dia está separado, santificar para um propósito, separar para um propósito, para vocês me adorarem, para vocês lembrarem que eu sou o Deus de vocês. Note, outro texto que nós podemos lembrar é o clássico texto de Apocalipse 12. Aqui a igreja ela é perseguida pelo dragão. E no final, no verso 17, nós podemos citar de cor, está escrito: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra, pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são eles? Quais são as características? Como a gente sabe que essas Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ele não está falando aqui os que guardam os mandamentos da besta, os que guardam os mandamentos que eles querem. São os mandamentos de Deus. Então, não tem como fugir dessa grande verdade. Salvos somente pela graça. Mas depois de salvos pela graça, por que viver pecando? Por que viver quebrando a lei de Deus por simples capricho, vontade humana? Não. Salvos pela graça, como Paulo diz, mas agora longe do pecado, fazendo a vontade de Deus. Por amor. E colhendo os benefícios. Exatamente. De se fazer a vontade Salvos de Deus. pela graça, obedientes por gratidão. Exatamente. Então, meu amigo, hoje em dia você nota uma juventude, você nota um povo dentro da igreja que, assim, se ele não gostou de uma coisinha que o pastor falou, ou de um membro que tratou ele mal, alguém que não cumprimentou ele na porta, ele não tem problema nenhum em ir lá para um outro movimento cristão. Ele está ali porque é legal, mas você que faz parte aqui do nosso público, de que assiste esse canal, eu imagino que você não seja assim. E se você for, você pode mudar. Note, Deus tem um povo. Esse povo segue esse livro, a palavra de Deus. E não é uma parte dele, é todo, ele aceita. Esse povo se esforça para fazer a vontade de Deus, não para se salvar, porque já está salvo, tenta fazer a vontade de Deus. E você precisa se unir a este povo, porque da mesma forma que Paulo diz que o Israel, só por ser da descendência de Abraão, poderia não ser o Israel, porque o verdadeiro Israel era uma questão, como você muito bem explicou agora há pouco no vídeo, da mesma forma podemos estar no movimento adventista, mas não sermos de coração. Então, termine esse programa e pense em como é o teu adventismo. Você está aqui porque é legal, você é um ativista, e afinal de contas a Igreja Adventista oferece muita coisa para você fazer nos seus ministérios, você é um ativista talvez, ou você realmente é um adventista, você aguarda o advento de Cristo, entendendo que a lei de Deus, a verdade está sendo jogada por terra,
ela está sendo pisada, os conceitos, a ideia de que tudo é relativo, mas você não, você segue fielmente, você segue firme, você está ali alicerçado na palavra. Desejo do nosso coração, o desejo de Deus é que você viva o adventismo por amor ao Senhor Jesus. Ele deu a vida para te salvar, para nos salvar, e nós podemos viver por Ele aqui. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Nós queremos agradecer mais uma vez, né, por ter aceito aqui o convite. Queremos agradecer também a Kelly, esposa do pastor, que já ligou, porque já são 00:50, né, e os filhos estão lá precisando do pai, então é sacrifício para todos, né, para nós. Foi um grande prazer para mim, eu me senti honrado de estar aqui e Deus abençoe vocês nesse canal, continuem fazendo esse trabalho maravilhoso, promovendo o estudo verdadeiro e aprofundado da Palavra de Deus. Parabéns. Valeu então, pastor. Nosso abraço para vocês, principalmente se assistiu todos os vídeos, não sei quantas horas de vídeo vai dar, isso aí tem que compilar depois. Entrelinha para os fortes. Realmente para os fortes. Mas nós sabemos que você é aquele povo que, como o pastor falou, que é curioso, que quer conhecer a Palavra de Deus e mais do que isso, né? Tem regozijo em conhecer a Palavra de Deus. Dá para Deus, né? Então, pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua paciência, obrigado por vocês comentarem, curtirem, se inscreverem e por mais, né? Por compartilharem com seus amigos para que eles também gozem, né, desse conhecimento e dessas ideias e desses pontos de vista. Nosso muito obrigado e um abraço e nos vemos então na próxima lição desse trimestre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.